Olá, participantes! Ao longo do ano de 2022, apresentamos uma minissérie com temas focados em educação financeira. Passamos pelos conceitos de risco e retorno, renda fixa, renda variável, investimento no exterior, multimercado, diversificação, perfis de investimentos, ciclo de vida financeira, benefícios fiscais da Previdência e governança. Hoje, queremos apresentar a você um episódio especial deste projeto, uma entrevista com Gustavo Araújo, diretor de Investimentos e Finanças da Visãoprev, sobre o fechamento do ano de 2022 e perspectivas para 2023. Olá, Gustavo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Boletim Visãoprev. Oi, Fernando, tudo bem? Obrigado. Gustavo, me fala um pouquinho sobre o comportamento do mercado nesse ano de 2022. Fernando, o mercado esse foi mais um ano desafiador. Assim, a gente teve 2020, Covid, 2021, alguns impactos. 2022 também a gente teve um ano muito desafiador, muito por essa questão da inflação no exterior, né? Obviamente aqui também no Brasil, e com isso o aumento das taxas de juros e também essas questões geopolíticas, né? Da Rússia com a Ucrânia, um resto de Covid que a gente ainda vê no mundo, especialmente na China. Agora, a guerra e pandemia influenciam diretamente no mercado, não só nacional, como internacional, né? Influencia, sim. Por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia, você tem toda a questão do gás, né, o fornecimento para a Europa. Por exemplo, a Alemanha é uma potência industrial, então, como isso funciona, o próprio preço dos alimentos, né, a Ucrânia e a Rússia são importantes tanto no trigo, por exemplo, como a questão dos fertilizantes, e a China é o grande produtor mundial, né? Então, quando você tem problema, esses lockdowns, tudo se acaba impactando a cadeia de produção mundial, e tudo isso no final do dia leva à inflação e alguns outros aspectos que batem na economia, batem nos mercados. Agora, Gustavo, diante de tudo isso que aconteceu, como se comportou o mercado brasileiro? Fernando, o primeiro ponto importante, até pelo nosso histórico de inflação, acho que o nosso Banco Central reagiu muito rápido a essa questão da inflação global. Então, a gente começa o ano com a taxa 9,25, lembrando que ela foi de 2% até o início de 2021 e chega num patamar de 3,75, que é o que a gente enxerga hoje em dia. Então, no final do dia, a gente teve uma função de reação mais rápida que basicamente as outras economias no mundo, e claro, isso tem um impacto no preço dos ativos locais, na medida que um CDI, uma Selic no nível 13,75, você acaba fazendo os outros ativos de maior risco sofrerem um pouco mais, não só por consequência do cenário externo, como a gente colocou aqui, mas também pelo próprio nível atual da taxa básica da economia. Agora, Gustavo, a Visãoprev tem perfis diferentes de investimento. Como a Visãoprev se comportou nesse contexto? Como ela lidou com tudo isso? Esse é um bom ponto. Eu acho que essa tua menção dos perfis de investimento é muito importante. A gente sempre procura manter uma coerência entre os perfis de investimento e, claro, o nosso horizonte, né? O horizonte que a Visãoprev trabalha é um horizonte de longo prazo. Então, o incremento de risco entre esses perfis e o horizonte que a gente trabalha são muito relevantes dentro da nossa carteira. Isso a gente procura manter essa coerência sempre que a gente revisa a política, e nesse contexto a gente pode citar alguns movimentos que a gente acabou fazendo na carteira. A gente trabalhou com exposição média ao longo do tempo maior em ativos ligados a CDI, Selic, sempre respeitando as bandas que a gente pode dentro dos nossos perfis, mas isso não foi linear ao longo do ano. A gente procurou aproveitar um pouco os movimentos dos papéis atrelados ao IPCA para, em algum momento, aumentar essa exposição, especialmente se aconteceu no primeiro semestre. Ao longo do segundo semestre, a gente acaba entrando um pouco mais no CDI Selic. Sempre é importante falar, quando a gente fala entrando um pouco mais, respeitando as bandas. Então, dentro dos perfis de investimento, a gente tem aprovado na política de investimento, como a gente sempre menciona, a questão das bandas, como a gente pode trabalhar para poder respeitar o incremento de risco. Isso é publicado. Então, o que eu vou falar aqui é como a gente trabalhou dentro dessas bandas. Como uma regra geral, aproveitando o nível da taxa básica na economia local, CDI Selic, a gente teve uma exposição maior nos perfis no CDI Selic, mas isso não foi linear ao longo do ano. Especialmente ali no primeiro semestre, a gente teve uma exposição maior naqueles perfis que podem, em papéis atrelados à inflação, com vencimento até 5 anos, e no final do primeiro semestre a gente acaba
fazendo novamente esse movimento do CDI. Algumas outras carteiras que foram importantes para a gente teve uma mudança relevante na nossa composição de multimercados, que foi uma classe que foi super positiva esse ano para a gente, para o mercado como um todo. E acho que vale também destacar a questão do investimento no exterior. A gente tinha feito uma redução mais significativa no final de 2021, ali no último trimestre de 2021, quando o nível do Nasdaq estava no nível ali de 15 mil pontos, e a gente volta ao longo desse segundo semestre de 2022, aproveitando preços mais favoráveis dentro do contexto que a gente colocou aqui. Como esses perfis de investimento se comportaram nesse ambiente tão conturbado desse ano de 2022? Bem, eu vou tomar a liberdade, Fernando, de reforçar a questão dos incrementos de risco entre os perfis, do horizonte com que a gente trabalha, porque eu acho que isso é muito importante a gente ter no radar. Mas, objetivamente, respondendo a tua pergunta, dentro de 2022, o nosso perfil com melhor desempenho foi o super conservador, na casa de 12,5%. Do outro lado, o agressivo, com tudo que a gente colocou aqui do mercado, ele rende aproximadamente 5%. Mas eu acho muito importante, a gente acaba falando muito isso no nosso material e sempre que a gente tem a oportunidade, de que o nosso horizonte é um horizonte de prazo mais longo. Então, quando a gente olha um horizonte de prazo mais longo, tanto o conservador, o moderado, o agressivo, renda fixa a longo prazo, eles andam na casa, o retorno deles nesse período é entre 50% e 60%. Como uma referência, o super conservador, que é atrelado à Selic, ao CDI, anda na faixa dos 37, 36 alto, e a gente sempre é muito questionado nas nossas lives, nas discussões que a gente tem aqui, e o referencial da inflação, tudo. Então, o IPCA nesses 60 meses foi ali 31,68, na casa de 32% como referência. Os perfis com maior risco ali entre 50% e 60% de retorno nesse período, o super conservador na casa dos 36 alto, 37, e o IPCA na casa dos 32, 31 e 68 nesses 60 meses. Gustavo, depois desse ano desafiador de 2022, o que esperar para 2023? Quais são as perspectivas? Fernando, não dá para dizer que 2023 é um ano menos desafiador. Tem vários desafios. Por exemplo, a inflação segue acima da meta, então tem toda a questão de como o Banco Central vai trabalhar isso, a questão dos desafios do governo novo, com as discussões fiscais. Então, tudo isso entra muito no radar e tem que ser monitorado. E, além disso, a gente segue com os desafios do exterior, tanto os próprios bancos centrais e os governos procurando trabalhar a questão da inflação, dos juros, sem que tenha um impacto mais severo na economia, como isso vai se desenrolar. E mesmo os temas que a gente comentou aqui, a China segue com essa questão do Covid, pelo menos agora no começo do ano, e também tem outros desafios geopolíticos. A gente mencionou aqui a questão do gás para a Europa, a questão da Ucrânia e da Rússia, que tem que ser monitorado. Mas acho que um ponto importante a gente reforça isso bastante, a questão de termos a coerência dentro dos nossos investimentos. Obviamente a gente tem os movimentos táticos, mas sempre olhando o nosso horizonte que está definido na política, e a gente tem feito um trabalho muito forte para procurar, dentro desse cenário desafiador que já se estende, não vem só de 2022, mas procurar trabalhar adequadamente, procurar fazer o melhor dentro das características de cada um dos perfis. Gustavo, obrigado pela tua participação no Boletim Visão Prévia, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado dessa série de 12 episódios sobre educação financeira. Até a próxima. Obrigado, Fernando. Gostaria de agradecer também aos participantes da Visão Prévia que nos acompanharam ali ao longo de 2022. Lembrando que a gente está à disposição nos nossos canais de atendimento com todo o material que nós divulgamos. Também gostaria de convidar vocês a seguir acompanhando o Boletim de Investimento ao longo de 2023. Obrigado. Muito bom, muito obrigado, Gustavo e Fernando. Esse bate-papo nos trouxe informações importantes sobre o mercado financeiro e sobre a Visão Prévia em 2022, além de nos permitir conhecer um pouco as perspectivas para 2023.
Bom, agora eu vou apresentar a rentabilidade de cada um desses perfis e o panorama dos cenários nacional e internacional do mês de dezembro. Sobre a rentabilidade de cada perfil de investimentos, o superconservador obteve resultado no mês de dezembro de 1,15%. O retorno do conservador foi de 1,03%. Já no perfil moderado, a rentabilidade foi de menos 0,16%, enquanto o agressivo apresentou retorno de menos 1,11%. O agressivo renda fixa a longo prazo obteve retorno de menos 0,49% no mês. E para saber a alocação dos perfis e a rentabilidade acumulada em 12 e 60 meses, acesse a página do Boletim de Investimentos. No cenário nacional, a inflação ainda permanece em foco, com previsões de índices para os próximos anos já se posicionando acima do centro da meta. Esse cenário se desenha sobre um equilíbrio ainda a ser definido entre a política monetária e a fiscal. De um lado, observa-se um Banco Central com compromisso de conter a inflação e disposto, para isso, a manter taxas de juros elevadas. Do outro lado, o governo se apresenta como indutor do crescimento econômico e desenha uma expansão dos gastos públicos e da utilização de bancos públicos, o que pode pressionar a inflação. Com as incertezas em campo, o mês de dezembro foi mais um que apresentou alta volatilidade no mercado financeiro. No cenário internacional, o mercado ainda espera que o Banco Central americano e o Banco Central europeu continuem elevando os juros em 2023. Esse movimento deve levar a condições financeiras mais restritas e a uma desaceleração econômica. O anúncio de aperto na política monetária japonesa também gerou apreensão nos mercados de juros soberanos. Como resultado, as curvas de juros em geral acabaram subindo e isso levou os índices das bolsas internacionais a fecharem no território negativo. Como exemplo, um dos principais índices da bolsa americana caiu 5,9% em dezembro, sétimo resultado mensal negativo no ano. No acumulado de 2022, este mesmo índice caiu quase 20%, maior queda anual desde 2008. Se você tiver dúvidas ou desejar outras informações, entre em contato pelo e-mail atendimento@visãoprev.com.br. Até mais!